Olá, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso encontro semanal. O podcast do Roger hoje traz Luciano Veiga, ele é que é secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul. Nós vamos, né, Luciano, hoje falar de política pública, de desenvolvimento sustentável, de ecologia, equilíbrio ambiental. Bom, tudo isso que envolve a política dos consórcios, onde quer que ele esteja, no caso da gente aqui no litoral sul da Bahia. Luciano, eu acredito que muitas pessoas que não conhecem como é a dinâmica dos consórcios e como ele se criou, a gente pode até fazer um resgate histórico aqui no nosso começo de conversa, falar um pouco como lá atrás, em 2004, começou a política de territorialidade, que foi uma política que convidou para a mesma mesa entidades da sociedade civil, poder público, e nesse diálogo muitas outras coisas além dos consórcios se construíram e vêm se construindo aqui na Bahia em especial. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Roger. É um prazer estar aqui com você. Eu poder contribuir também com essa política consorcial da Bahia e do Brasil. Luciano, pois é. Em 2004, a gente ainda tinha aquele costume dos políticos trazerem para suas cidades políticas públicas que surgiam na cabeça deles, muitas vezes nem eram tão públicas assim, né? Eram mais políticas do que públicas. E isso foi mudando porque a política de territorialidade fez ele pensar mais no coletivo. Eu não posso pensar em Itabuna sem pensar em Guararema, em Itapé, em Ilhéus. É importante que muitas coisas sejam pensadas em conjunto, porque assim as políticas públicas ganham mais efetividade, principalmente quando vêm do governo do estado, quando vêm do governo federal. Isso foi realmente bastante importante, né? De 2004 para cá isso se construiu, teve um ápice, depois teve uma estabilidade e trouxe aí alguns bons frutos, né? Verdade, Roger. A política consorcial ela trabalha com a política da transversalidade territorial, né? Então, o território, a política territorial foi e é muito importante para que nós possamos discutir. O consórcio entra como um membro executório dessa política, né? Então, a gente precisava de uma capacidade executória e os consórcios públicos ele entra exatamente nessa linha. No estado da Bahia, a gente teve um papel fundamental dos territórios, foi no recorte territorial dos consórcios. A sua maioria dos consórcios multifinalitários tem um recorte do território. Assim, ele pode contribuir com a política, principalmente a política de desenvolvimento, seja na área econômica, seja na área ambiental, seja na educação, seja na área social, enfim. Através desse recorte, a gente pode desenvolver uma política muito mais participativa do ponto de vista transversal e interterritorial. É porque assim, o prefeito antigamente ele ia lá falar com o governador, pedir isso, pedir aquilo, muitas vezes a ideia saía só da cabeça dele, digamos, a efetividade do que ele construía no município às vezes não atendia tão bem a quem mais precisava, porque essas pessoas não foram para o debate, não foram convidadas para nenhum fórum, não discutiram suas demandas. Isso foi mudando, tanto é que quando se discutiu a criação dos consórcios, alguns ficaram bem claros. Você mesmo falou, chegou um ponto em que o território discutia muita coisa, mas efetivamente não conseguia executar. Era preciso criar um modelo executivo que pudesse executar as políticas, né? Contribuir com o controle social, dar efetividade, de fato, às políticas públicas. E depois surgiram os consórcios de saúde, que era outra demanda bastante séria, era preciso fazer com que as políticas de saúde devidamente funcionassem dentro dos territórios. E isso vem sendo conseguido, não acabou, na verdade é uma construção que ainda tá acontecendo, digamos assim, né, Luciano? Verdade, a gente tem uma política voltada também dos consórcios para a área de saúde, uma experiência exitosa que aconteceu no Ceará, mas a Bahia inovou e vem inovando com relação a isso. É muito importante dizer que foi, na verdade, um divisor de águas, principalmente na média complexidade, fazendo com que nós tenhamos uma capacidade maior da gestão da saúde, principalmente com relação a exames diversos. Então, a gente tem hoje as policlínicas de saúde, que são comandadas por consórcio público de saúde, e a gente entende que a Bahia avançou muito nesse campo também. Muita gente nem sabe como é que isso funciona, nem sabe a importância que os consórcios de saúde têm e a qualidade do serviço que ele tem. Quem já foi a uma policlínica, por exemplo, descobriu como é moderno, os equipamentos são modernos, o atendimento é de alta qualidade. Isso é uma coisa que realmente hoje a gente está exportando da Bahia para o resto do Brasil, né? Exatamente. A Bahia hoje é uma referência, passou a ter um case muito importante nessa área, e a gente, além de ter equipamentos novos, o médico também é especialista nessa área, a gente também conseguiu
também desafogar um pouco a demanda reprimida que cada município tinha, tá? Então a gente conseguiu avançar muito nesse campo e a gente tem certeza que vai avançar ainda mais. Você tem, por exemplo, uma ressonância magnética na Policlínica aqui de Itabuna que você tem poucas no estado. Com essa qualidade, alguns outros equipamentos, alguns serviços de saúde são fantásticos. Eu conversei com o Tarcísio há pouco tempo, ele me explicou. Tarcísio, gente, para você que não sabe, é o gestor aqui, né? É o superintendente da Policlínica aqui dessa região, que ela abarca 30 municípios, 20. Não, diminuiu um pouco, porque houve uma subdivisão com Ilhéus, né? Ilhéus. Ilhéus ficou com acho que Ilhéus são 10 e aqui são 20. Mais ou menos assim. Então, realmente são serviços muito bons, maravilhosos. E o importante dos consórcios também é que ele não só dá mais efetividade à execução das políticas, como ele economiza dinheiro e favorece o controle social dessas políticas, não é, Luciano? Porque o consórcio tem 3 princípios da administração pública que é muito importante. Primeiro, o princípio da economicidade. Você ganha na economicidade pelo princípio da escala. Você consegue ter um volume maior de compras, consequentemente você precisa ter um preço menor também com relação a esse serviço. Você tem um princípio também da participação social, que aí você tem ali as outras instituições sociais participando também das atividades diretas e indiretas também dos consórcios públicos, seja multifinalitário, seja também o de saúde. E também você tem a questão de equilíbrio entre os entes. Você tem um município como Itabuna e Ilhéus, são 2 maiores municípios aqui, consequentemente tem mais recursos, que pode servir melhor a sua comunidade, certo? Municípios menores, com um índice aí de FPM 0,6, são municípios relativamente pequenos, tendo também a mesma qualidade do serviço que tem um grande e que tem um pequeno. Isso também dá uma equação melhor, né? Um equilíbrio melhor com relação à questão da prestação ao município. Por exemplo, trazer alguns serviços que são importantes. Vamos falar aqui de um dos serviços que, com certeza, o consórcio está enterrado com a cabeça ali, estudando e pesquisando as melhores alternativas. Essa discussão já vem aí há 2 anos por conta da legislação, que é a dos aterros sanitários, né? Por exemplo, se cada município for ter o seu, ele não vai conseguir manter. Há exemplo aí do que foi Ilhéus, né? Que tentou lá, há 20 anos, construir um aterro sanitário no Itariri, e o aterro simplesmente morreu na praia, né? Não conseguiu dar conta primeiro que o custo é alto e o município sozinho não consegue bancar. Com os consórcios, vocês conseguem chamar essa discussão para no âmbito do território, e aí os municípios vão trabalhar com 3, 4 municípios, um aterro sanitário em conjunto. Esse é um exemplo bom de a gente tratar para as pessoas entenderem como é que o consórcio funciona, né, Luciano? É verdade. O nosso consórcio mesmo no Litoral Sul, a gente entregou a todos os municípios, 16 municípios consorciados, gratuitamente, ou seja, quem bancou foi o próprio consórcio, o PIGEM, que é o Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O que é isso? É o Plano de Resíduos Sólidos intermunicipal dos municípios. Por que isso é importante, Roger? Porque, veja bem, se um município quiser receber recurso estadual ou federal, ele precisa de um plano. Ele não tendo um plano, ele vai estar buscando recurso e não vai ter ali a habilitação necessária para fazê-lo. Quando você coloca a questão da importância do consórcio nesse tema, é porque a gente há de convir que não é o aterro sanitário que nós estamos buscando puro e simples. Nós estamos buscando uma alternativa de destinação do resíduos sólidos que seja transformador também. A gente precisa transformar esse material orgânico em produção de energia, fazer com que os materiais recicláveis retornem às suas atividades e dê lucro para o setor. Precisamos trabalhar também com as questões da educação ambiental. Então, você verifica que, quando a gente fala de gestão de resíduos sólidos, a gente não pode pura e simplesmente falar sobre o fechamento dos lixões. A gente tem que saber que a capacidade era muito mais ampla e o consórcio está pronto e preparado para resolver essa situação. No nosso caso, por exemplo, 16 municípios, nós já temos 8 municípios com destinação correta. É muito pouco. A gente quer atingir 100%. Mas já avançou, hein? Atingir 100%. Mas para atingir 100%, a gente precisa também da participação privada. Mas precisamos também que a participação privada entenda que a gente não quer um aterro sanitário. O aterro sanitário, sim, era transformar da sua destinação, que são resíduos, em energia. Em breve, ele vai ser considerado como
um lixão controlado. O que é isso? Lá atrás, quando a gente tinha muita deficiência, muita falta de aterro sanitário, você poderia ter um lixão controlado. Era permitido pela lei. Hoje já não é mais. Então, quando você ficar pura e simplesmente só fazendo destinação, jogando resíduos sólidos em cima de algumas células e cobrindo essas células, você não está transformando o produto, que é um produto rico em termos de recomposição, certo? De recuperação e transformação em energia, principalmente, certo? Dando aí a escala que a gente necessita de melhoria com relação a esse quesito. E você falou do projeto, muitos municípios não têm a menor condição hoje, pela sua organização e capacidade financeira, de montar um projeto desse. O projeto nosso está pronto, está preparado. Nós fomos primeiro colocados no edital em 2025 da Caixa Econômica e o Banco Mundial com relação à questão de resíduos sólidos. A gente deu uma parada por questões de que a gente precisa dar uma melhorada nesse edital. Porque qual era o problema desse edital? Qual é um dos problemas hoje que nós temos quando a gente fala sobre a questão de resíduos sólidos? Quando a gente fala de envolvimento do privado nisso. O resíduo sólido ele precisa ter tarifa ou taxa, certo, de valores para que você possa remunerar o sistema. Então, principalmente com relação a você pagar um aterro sanitário privado, certo? Para que você possa não utilizar o recurso próprio, que é proibido por lei. Então, a gente tem muita dificuldade hoje da eficácia dessa cobrança. Por exemplo, a taxa de iluminação você cobra lá na sua conta da Coelba, na Neoenergia, certo? Mas hoje a gente ainda não tem uma instrumentalização eficiente e eficaz de cobrança, tarifa e taxa. Tornando aí o sistema do resíduo sólido, tornando o sistema ainda um pouco quebrado nesse quesito. E isso, quando você envolve o privado, que envolve também a questão econômica, você tem um determinado problema que a gente precisa resolver. Tem. A gente está tentando negociar com a GESA, tem feito um trabalho muito bom, Juvenal, com relação a isso, de que a gente precisa sensibilizar a Enmasa. Quando você fala Juvenal Maynard. Juvenal Maynard, que tem feito um trabalho excelente com relação a isso, tem avançado muito nesse quesito lá na GES, tem aberto a GES para esse diálogo. A gente precisa avançar com relação à Enmasa para que nós colocássemos essa taxa, né, dentro da conta da água, ou colocarmos na conta da energia, que são cobranças mensais. Como você tem também a utilização diária desses produtos, como você tem da água e da energia, é melhor formato eficiente e eficaz de cobrança. Porque se você fizer o quê? Vou fazer uma cobrança via ali junto ao IPTU. Não vai servir. Porque se vai ser uma cobrança... E o IPTU tem um nível alto de inadimplência, né? Não só um nível alto de inadimplência, você vai fazer uma cobrança de 12 meses de uma vez só. Pesado para quem paga. Aí fica muito alto. Já não paga o IPTU, como você bem colocou. Imagine você dobrar o IPTU por conta disso, porque você faz uma única cobrança desse tipo de tarifa, certo? No ano. Por exemplo, na conta de água, a gente reclama muito que tem uma cobrança, uma taxa de esgoto muito alta, algumas vezes é absurda e você não tem o serviço. Poderia entrar numa discussão aí de colocar uma taxa do lixo embutida nessa taxa de esgoto, né? Sim, porque, na verdade, quando você olha a questão do marco regulatório do saneamento básico, você não separa, certo? A questão de resíduo sólido e saneamento básico. Ele está dentro do mesmo marco regulatório. Então, há de se pensar exatamente nessa linha, certo? Por quê? Porque na hora que você está fazendo e atendendo a comunidade, você atende a comunidade como um todo. Não dá para você ficar separando. Quando você separa, você cria dificuldade em um e outro. O que há de se entender e há de se cobrar por parte do usuário é a eficiência da execução do serviço. Por exemplo, não dá para você pagar tarifas ou taxas com relação às questões de saneamento e você não ter tratamento. Não dá para você pagar com relação à coleta de lixo se você não tiver coleta. Então a gente precisa pagar pelo serviço que de fato existe. A gente falou aqui da questão dos resíduos sólidos, mas o consórcio, ele, como você disse, ele é multifinalitário. Na verdade, ele tem diversas aplicações. Por exemplo, se cada município fosse ter uma patrulha mecânica, por exemplo, primeiro que não ia ter como manter, não ia ter nem como pagar, né? Não ia ter contrapartida para poder adquirir. O consórcio tem lá a patrulha mecânica dela, que, bom, a gente sabe que são muitos municípios, um tempo como esse agora, complicado, né? Muita chuva, as estradas vicinais aí estão precisando de manutenção quando essa chuva terminar.
mas pelo menos o consórcio consegue servir bastante bem aqueles municípios pequenos. Você tem aqui Almadina, Itapé, Itajú do Colônia, municípios de 6 mil, 8 mil habitantes, de 6 a 9 mil habitantes, que precisam mesmo de um apoio como esse, que isso é conseguido quando se juntam, né? Eles se envolvem em consórcio. Né? Eu vou dar um exemplo prático com relação ao equipamento da patrulha mecânica. Por exemplo, a escavadeira hidráulica, que custa em média de 2 milhões, que você poderia estar adquirindo uma escavadeira hidráulica ou trocar por 2 motoniveladoras, conhecidas como patrol. Quando o município, exemplo, o município porte médio, até 30, 40 mil habitantes, resolve optar, então, por uma escavadeira hidráulica, você tem esse equipamento de uso quase que muito pequeno. Certo? Você utiliza lá... 2, 3 vezes no ano. 2, 3 vezes... Não, você utiliza 2, 3, 4 vezes no mês para você estar utilizando esse equipamento. Esse equipamento, por sua vez, num consórcio público, ele não fica parado, porque dá uma escala de necessidade maior, de drenagem, de retirada de cascalho, né, de uma série de serviços que ele pode fazer. Então, num consórcio, esse equipamento ele tem uma inversão de uso muito maior do que no município, porque a necessidade é grande com relação a ele. Já no município, a necessidade é pequena e é pontual. Então, você ganha uma escala com relação a isso. A questão da manutenção desses equipamentos, certo? É muito mais fácil você fazer um rateio de manutenção de um equipamento como esse, que é caro. Por exemplo, hoje a maioria das máquinas são chinesas, péssimas máquinas, né? E caras também na sua manutenção. Então, para o município fazer uma manutenção de uma máquina dessa, muitas das vezes é um custo muito elevado. E, às vezes, as máquinas, quando chega um determinado tempo de uso, vão ficar paradas com relação a isso. Por consórcio, não. O consórcio fica muito mais fácil ele fazer o rateio com relação a esse uso e fazer a manutenção devida dessas máquinas. Você ganha uma escala muito grande. É claro que você precisa de uma quantidade de equipamentos maior para você atender essa demanda. Na nossa região, por exemplo, nós temos 3 tipos de vias. Nós temos as vias que são as BAs e BRs que não são pavimentadas. Exemplo, a 030 que dá acesso lá a Maraú, que é uma BR. A exemplo de BAs também que estão cortando aqui os nossos territórios. E temos as estradas vicinais, aquela que chega às propriedades rurais. E nós temos também uma chuva muito forte aqui na região, a pavimentação muito complicada de você trabalhar. Topografia bem irregular, topografia irregular. Então você precisa de uma quantidade e uma variedade de equipamentos para que você possa fazer um trabalho com excelência. Isso requer 3 coisas. Primeiro, equipamento. Segundo, recurso. Certo? E terceiro, uma política por parte do governo do Estado, certo? E do governo federal, porque são vias de escoamento de produção. São vias de acesso à educação. São vias de acesso à saúde. Se você coloca toda essa responsabilidade financeira na mão do município, ele não tem condições de atender. Essa é uma das vantagens que nós temos do consórcio público, é de você quebrar essa teia federativa tão perversa ao município, quando você consegue captar recursos da União e do Estado. E nós vamos além disso. Nós vamos ser o primeiro consórcio a ter um escritório de projeto, no qual você faz parte também dessa discussão lá no início. Já conseguimos o espaço, né? Nós estamos agora trabalhando na parte do planejamento e principalmente na parte da gente fazer com que a gente busque recurso, principalmente internacional, porque nós temos o maior crédito, potencial de crédito, carbono, que é do crédito carbono, a nossa Mata Atlântica, que é um ativo muito importante, e a gente não aproveita com relação a isso. Para você ter ideia, no ano passado, a SOS Mata Atlântica conseguiu captar 150 milhões de dólares para a Mata Atlântica. Não veio R$1 para a Bahia. Ficou em São Paulo, Espírito Santo e Minas. E nós temos as maiores ilhas de Mata Atlântica. O maior tecido da Mata Atlântica é nosso, nosso. Entendeu? Então é uma oportunidade ímpar. Então a gente busca também, além da esfera federal, estadual, a gente busca também buscar recurso lá fora, internacional, para que a gente possa manter esse patrimônio ambiental nosso aqui. Você tem o novo Banco de Desenvolvimento, você tem os tradicionais, que é o Banco Mundial, o BID, tem muitos organismos aí que têm recursos, mas para eles liberarem esses recursos é necessário ter projeto, é necessário ter organização, no caso aqui, nós temos os consórcios
para que esse dinheiro seja liberado, porque a prefeitura mesmo tem muito pouca condição de fazer essa captação de recursos ela sozinha, né? E além disso, o consórcio também sabe que ele precisa de novos parceiros. É importante a gente ter, até mesmo como um aval de assinatura, né, aval de prestígio, digamos assim, a participação das universidades, federal e estadual. Tem a UES, que já se colocou à disposição através do nosso reitor Alessandro, tem também a UFSB, através da nossa reitora Joana, tem os IFES também se colocaram à disposição, as faculdades privadas, porque é importante envolver a educação, principalmente a educação pública, porque a gente precisa ter o aval, a chancela dessas entidades, porque nós estamos buscando e queremos ter a capacidade técnica e também a capacidade de assinatura para adquirir recurso internacional. Essa capacidade técnica, esse poder de barganha que os consórcios têm, que a prefeitura sozinha não tem. Eu vi esses dias, no ano passado, eu fui mestre de cerimônia num evento onde o consórcio estava, junto com a Coelba e a Caixa Econômica, promovendo uma assinatura de um documento, PPP. Uma PPP Iluminação pública. Para a iluminação pública. Aquilo, naquele momento envolveu 7 municípios, mas tem perspectiva de envolver muito mais, né? É importante o que você está colocando. Nós fomos primeiro colocados na PPP de iluminação pública da Caixa Econômica a nível nacional. Disputamos com mais de 200 consórcios, fomos primeiro colocado e nós estamos já na fase final desse preparativo desse projeto. É um projeto que é um projeto revolucionário. Nós não estamos falando de troca de lâmpada, não estamos falando de troca de fiação, troca de posteamento, nós estamos falando de gestão de iluminação pública, de médio e longo prazo. Eficiência de iluminação. Exatamente, aonde você vai ter uma gestão de iluminação pública, aonde os principais municípios do Brasil estão adentrando nessa linha. Né? Porque não dá para você ficar fazendo investimentos temporais. Exemplo, eu vou fazer um investimento em iluminação pública na minha cidade, vou gastar 10 milhões, vou tocar todas as lâmpadas. Em menos de 6 meses, tem lâmpadas queimadas. Certo? Começam os apagões, os embreamentos, aquela área onde fica um poste aceso, um poste apagado. Muitas das vezes... Poste que fica aceso o dia todo. Você nem cuida também. Por exemplo, você tem a parte de braço que você não vê, a parte de distanciamento do posteamento que você não olha se estão nas normas da BNT. Enfim, você perde essa capacidade. Sem falar que nós estamos preparando também esse tipo de modelo para que no futuro próximo, assim que for aplicado, em menos de 6 meses, a gente entra também com o vídeo monitoramento dessas cidades. Essas cidades que vão aderir a esse programa vão ter vídeo monitoramento já também incorporado no mesmo valor. Então, a gente vai ter ali uma proteção maior ao cidadão e à cidadã, além da iluminação, que a iluminação também tem essa garantia da segurança pública. Vai ter uma empresa que vai... A mesma empresa. Uma empresa que ela vai além de fazer toda essa parte de execução, de instalação dos equipamentos, ela vai fiscalizar a eficiência da iluminação pública, né? Vocês vão ter recursos de monitoramento para saber se a cidade está realmente iluminada. Aquela região da periferia, que tem uma escola próxima, todo mundo vai poder ter garantida sua energia elétrica, que hoje a gente sabe que não tem, né? São 2 painéis. Um painel é de acompanhamento da iluminação pública, né, onde vai ficar os principais pontos de iluminação se eles estão funcionando de forma correta. Certo? Isso já está posto lá. É onde você tiver uma lâmpada apagada em determinado colégio, determinada praça, identifica de imediato. Aonde você tem uma área de furtos de fiação, aí você consegue fazer um monitoramento full time. Na hora que a pessoa roubar uma lâmpada daquela, você já pode acionar a polícia, já pode acionar a segurança do próprio empreendimento, porque qualquer prejuízo que tiver na roubo de fiação e tudo mais é do privado, deixa de ser do público também. Então o privado vai buscar ter uma eficiência também, um controle maior com relação a isso. Esse é o aspecto de gestão que é monitorado através dos painéis, certo? Painéis de acompanhamento de gestão. O que nós estamos colocando como upgrade, certo, com relação a esse processo, é o vídeo monitoramento, certo, de segurança pública. Aonde as pessoas vão ter uma segurança de que aquela rua, aquela praça vai ter um vídeo monitoramento. Vão evitar danos ao patrimônio público, vão evitar danos ao cidadão, vão fazer com que haja uma segurança maior. Já vai ter uma segurança maior com relação à eficiência da iluminação. Você vai ter ponto de apagões, porque essa é a responsabilidade. Mesmo porque esse contrato é inovador. Você só recebe se você tiver eficiência no que você está fazendo. Se você tiver eficiência menor, igual ou menor 70%, você não recebe R$1. Se você tiver eficiência de 80%, só recebe 80%. Se tiver 90%, só recebe 90%. Para você receber 100% do valor do contrato, você tem que ter a eficiência 100%. Bom,
Outra coisa que aquela empresa que fez a consultoria nessa PPP explicou no lançamento, e eu achei interessantíssimo, por exemplo, eu, em casa, eu tenho um medidor de energia elétrica, se eu tiver alguma dúvida em relação àquilo que está sendo cobrado a mim, eu vou lá e vejo quanto foi que eu consumi de um período de medição para o outro período de medição, e se eu sentir que essa cobrança está indevida, eu posso questionar isso até na justiça. A prefeitura, ela cobra a taxa de iluminação pública e ela paga à concessionária uma energia que ela não tem um medidor. Ela fica acreditando naquilo que a concessionária diz que ela gastou. É assim mesmo? Ainda é assim mesmo? E como é que vai ser depois desse projeto aplicado? Não, porque o projeto aplicado, você tem um acompanhamento sobre questão de consumo real. Aí você tem uma espécie de medidor que você vai saber exatamente o que você consumiu nas suas ruas e praças e avenidas. O que nós temos hoje é sobre uma determinada expectativa de valor. É claro que aí o município diz, eu troquei as lâmpadas. Se o município não for lá entrar com um processo administrativo dizendo que houve a substituição da lâmpada, houve uma previsão de economicidade e tal, ela não vai ter redução da sua conta, em cima de uma conta que ela não tem um controle absoluto. Então a gente vai ter aí um ganho substancial com relação também a esse processo, que você vai pagar exatamente o que você está consumindo. Sem falar que você vai estar trocando toda a sua iluminação, 100% desta, com lâmpadas mais econômicas. Certo? Sem falar que se você vai ter, por exemplo, área praiana, você vai ter uma iluminação totalmente voltada do ponto de vista ambiental. As grandes, por exemplo, a Ponte de Ilhéus vai ter uma iluminação cênica, catedrais vai ter iluminação cênica, praça vai ter iluminação cênicas. O que são iluminações cênicas? São iluminações especiais que são montadas, né, e preparadas para cada espaço. Ela não é uma iluminação que eu vou utilizar a mesma iluminação cênica catedral de Itabuna, eu vou utilizar em Ilhéus. Não, a de Ilhéus vai ter uma iluminação de acordo com a sua estrutura, idem e Itabuna. Então você vai ter ali essas construções, essas edificações ainda mais bem vistas, bem preparadas para que tenha ali uma capacidade turística maior também. O Bondi, você falou que nós fomos os primeiros colocados aqui, no caso, esse Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul, foi o primeiro colocado no edital nacional. No edital nacional. Na aplicação dessa política pública, vocês vão estar, claro, óbvio, divulgando os resultados, né, do primeiro ano, do segundo ano, é a capacidade de isso influenciar os territórios vizinhos, né? Com certeza. Nós já temos várias cidades que resolveu fazer uma carreira solo. Eu acho particularmente isso não é bacana, porque, por exemplo, você tem a cidade de Porto Seguro, resolveu fazer carreira solo. Como é que você vai fazer também Cabrália? Não vai fazer um município como Belmonte. São municípios menores que têm uma capacidade, digamos assim, de viabilidade econômica pequena. Então você termina fazendo nas grandes cidades daquele território em detrimento das pequenas cidades. Nós não. A preocupação do nosso presidente, certo, Léo da Capoeira, é atender principalmente os pequenos através da escala que a gente tem através do consórcio. Porque nós temos aqui vizinhos, o quê? O consórcio da Mata Atlântica, né? Que é o SEMA, né? O CIMA. CIMA, que é Camaquã. Que é Camaquã, a sede está lá em Camaquã. E temos o do Médio Rio de Contas, né? O Médio tem um do Rio de Contas, que é o CIMUR, que fica sediado lá em Jiquié, e tem um CIAPRA, que é aqui do Baixo Sul, que é sediado em Ituberá. Ou seja, influenciar esses territórios, isso estimula o desenvolvimento de uma macro-região, que você tem aí o Baixo Sul, você tem aqui o Sul, você tem o extremo sul da Bahia, você tem essa região também que vai lá já em direção a Itapetinga, né? Então, que tem o Contemesb. Então é importante que políticas públicas como essa sejam bem-sucedidas, a gente torce para que isso aconteça e que esses resultados influenciem mesmo as tomadas de decisões desses territórios vizinhos. Perfeito. O que a gente precisa melhor, eu acho que os prefeitos têm ciência disso, têm esse conhecimento, é utilizar melhor o seu instrumento de participação, de consorciamento, que é os consórcios, para que ele possa ter exatamente a capacidade de atendimento às suas necessidades nas mais diversas áreas. Por exemplo, nós tivemos agora um avanço na educação. O avanço não foi por acaso. Nós temos uma Câmara Técnica de Educação que foi criada desde 2015. Até o ano passado, nós estávamos também, participamos de um edital, que a gente não entra nesse contexto assim de forma gratuita, você tem que participar, você tem que provar competência para isso. Em plena pandemia, nós participamos do edital com o Itaú Social, certo? Para a melhoria e capacitação da nossa educação
dos 16 municípios. Nós avançamos com relação a isso, entregamos o projeto no ano passado e nós estamos nos preparando, então, agora em 2026, para adentrarmos também em outros editais, para que nós possamos ainda melhorar a nossa educação. Então, verifique que o consórcio multifinalitário não se prende somente uma área, ele se prende todas as necessidades. Por isso, multifinalitário, né? Exatamente. São várias áreas e isso é bem importante, apoiar a economia regional, apoiar o desenvolvimento rural sustentável, apoiar o meio ambiente, isso tudo e outro, que tudo isso tem que se comunicar, né? Todos esses desenvolvimentos não podem estar isolados. Como é que funciona as reuniões? Como é que vocês juntam os prefeitos para tomar decisão? Qual é o fórum do consórcio? Nós temos as reuniões extraordinárias e ordinárias, onde a gente estaria sempre atento às demandas e necessidades dos municípios. A gente trabalha em 3 linhas. Primeiro, antecipação de demandas, né? A gente trabalha também em antecipação de demandas, aquilo que a gente vê que é uma necessidade. Agora mesmo, com o escritório de projetos, para você ter ideia, nós já vamos ter agora em 2026 mais de 40 convênios firmados com o governo do estado para atendimento a diversos municípios, certo? Com relação a obras especialmente, tá? Então nós vamos estar trabalhando muito firme com relação a isso. Vai ser executado pelo consórcio, o consórcio faz todo o processo de licitação ou faz uma execução direta, no caso do acordo consorcial, nós estamos trabalhando com isso. Nós trabalhamos também com as demandas que os próprios municípios nos caminham, exemplo desse projeto mesmo, ele caminha para a gente essas demandas, e nós trabalhamos também com as demandas vindo também dos entes federados, certo? Então, muitas das vezes a gente é provocado pelo Estado, pela União, para que nós possamos participar também de alguma ação direta e a gente está pronto e preparado para atender essas demandas. No caso do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul, o presidente atualmente é o prefeito de Itajuípe, Léo da Capoeira. Léo da Capoeira, e o nosso presidente, o vice-presidente é Maciel, lá do município de Almadina. Isso mesmo. E temos também nosso diretor institucional, que é o prefeito Augusto Castro, né? Está conosco também. Certo? Nós temos também Magnória, faz parte das diretorias, e outras pessoas também que compõem nosso conselho fiscal, são prefeitos e prefeitas do nosso consórcio. No consórcio de saúde, o prefeito de Itacaré, Nego de Saronga, é o presidente ainda? Em Ilhéus. O de Ilhéus. Em Itabuna é Reinaldo da Reinaldo Batatas. de Itapé, isso, de Itapé. Pois é, isso aí, hoje a gente vê que tem trazido realmente alguns resultados bem importantes. A gente falou aí da saúde, que não é só oferecer o serviço, inclusive o transporte desses pacientes dos municípios. Né? Hora marcada, Hora né? marcada, tá lá o micro-ônibus na praça, digamos, de Itapé ou de Almadina, com horário marcado para as pessoas serem trazidas cá para a Policlínica de Itabuna, onde tem serviços de alta qualidade. Você ter aí um projeto desse de iluminação pública para atender uma demanda que é urgente, sempre foi urgente, nunca foi atendida nos municípios, que é de uma iluminação pública eficiente. A gente vê fotos, fica na internet, está lá fotos de satélite, essa região é muito pouco iluminada à noite, em contraste com outras regiões do estado da Bahia, e a gente precisa mesmo corrigir essas distorções. Mas você falou aí de previsão de demanda, só que vocês pensam também em outras coisas. Por exemplo, nós estamos aqui inseridos numa região que tem recebido um aporte de investimentos externos na área de infraestrutura bastante considerável e vai se tornar um corredor logístico. O consórcio já está pensando em algo para esse momento novo que essa região vai viver, porque no momento está parado, né? Desde abril do ano passado, com essa crise aí da Bamin, as obras pararam, mas isso não vai ficar esquecido, até porque está ali pronto, construído uma infraestrutura caríssima que tem muita gente de olho em querer adquirir, em querer uma participação acionária aí. Tem a Vale, tem outras empresas estrangeiras já em conversa, em discussão. Como é que o território enxerga esse momento futuro de desenvolvimento para a nossa região? A gente precisa entender que nós temos um cavalete modal, né? Uma coisa bastante única, né? Porque você vai ter porto, aeroporto, rodovia, ferrovia, é um quesito quase que único, né? São poucas as regiões que detêm essa capacidade tão ampla com relação à questão logística. Quando você fala isso, nós temos sim, o Consórcio Litoral Sul, por exemplo, para você ter ideia, não sei se você tem esse conhecimento, ao longo da 101, nós temos 9 municípios e 16 municípios ao longo da 101. Nós estávamos discutindo no ano passado, por exemplo, com a Secretaria de
de indústria e comércio, certo? De alguns municípios e também com o Estado. Aí nós falamos, a gente precisa fazer os clusters, né, que são as unidades fabris, unidades industriais, de logístico, certo? Em pequenos municípios também, não somente no eixo Itabuna e Ilhéus, mas pequenos municípios também. exemplo de Barro Preto. Aí um pessoal de Salvador, nós estávamos numa discussão da diretoria na secretaria, na SDE, falou assim, mas Barro Preto, como é que vai fazer lá, entrar em Barro Preto? Eu falei assim, não, Barro Preto está ali, na 101, está na 101, está na 101. Não estou falando de fazer o cluster lá dentro da cidade, que realmente tem um acesso... Mas é que o município pega a 101. Então, dos 16 municípios que compõem o consórcio do Litoral Sul, nós temos 9 municípios na 101. Nós temos 9 municípios com essa capacidade. 101, né? Itacaré, Maraú está na 101. Tem aquele trechozinho ali que você pega ali da Fazenda Cascata, que você atravessa, você pega a Aurelino Leal, Itacaré, tá tudo na 101. Exatamente. Tudo na 101 ali. Nós temos esses municípios que estão na 101, porque eu estou colocando na 101? Que nós estamos falando de um corredor rodoviário. Agora mesmo, no encontro que houve provocado pela MURC no final do ano, o próprio governador pediu que nós levantássemos aqui algumas bandeiras com relação à questão logística. Uma das é a questão da duplicação da 101. A 101, para você ter ideia, o estado que tem maior malha não duplicada da 101 é a Bahia. Isso é injusto. Tem a maior malha e a menor malha. De Alagoas a Natal está duplicado, né? Está duplicado. Então a gente tem a maior malha da 101, a maior malha da 101 fica na Bahia, e a maior malha também que não tem duplicação praticamente inexistente, que tem uma duplicação pequena, que fica ali próximo a Alagoinhas, que não chega a 5 quilômetros. Então nós estamos falando de uma capacidade imensa também de logística que a gente pode atuar com relação a isso. Então, a gente está atento também com relação às oportunidades de provocar os municípios. Primeiro, fazer o dever de casa, a gente precisa fazer uma reforma tributária para que a gente possa fazer também um novo modelo tributário para que nós possamos ter a capacidade de absorver empresas. Para você ter a ideia, houve uma reforma tributária em Atibaia, em São Paulo, certo? Com relação à parte de reforma, de captação de empresas, onde a gente tem maior parque tecnológico hoje sediado lá em Atibaia. Então, um cara que está lá na China, ele quer abrir uma empresa, ele precisa vir na Bahia, no Brasil, em São Paulo? Não. Lá mesmo ele abre empresa em Atibaia, em menos de 24 horas. Então, a gente precisa ter também essa dinâmica também com relação a essa parte legal para que a gente possa trazer empresa e dar a segurança jurídica que era preciso. Eu falo isso porque assim, nós estamos vendo que uma infraestrutura bastante grande de rodovia e ferrovia já está instalada aqui na nossa região. Falta muito pouco para poder concluir. E o porto, né? Que o porto precisa ser finalizado aí pela empresa que vai vencer, vai controlar, faça o controle como é que chama? FIOL, o lote 1, né? Lote 1. O lote 1 da FIOL. Isso aí, estando posto, isso aqui vai atrair muitas empresas para a região, empresas masters, empresas grandes, que por sua vez vão atrair empresas menores, chamadas empresas satélites, que oferecem serviços de vestuário, de alimentação, de logística de transporte dos funcionários. Quer dizer, isso é muito importante, porque a gente tem aqui um centro logístico bom aqui em Itabuna, que está, inclusive, crescendo aí nessa parte do semianel rodoviário, mas com a chegada dessas empresas vai mudar completamente a fisionomia desse setor de Ilhéus e Itabuna e das outras cidades que vão ficar ao longo do corredor multimodal, né? A nossa preocupação, Roger, é antecipar esse debate. A gente precisa trazer o governo do estado para dentro do debate, a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa fazer uma prevenção, a gente precisa ser protagonista do nosso desenvolvimento. A gente não pode ser refém disso. Tá? Então, a reboque. A reboque. Então a gente não pode ficar aguardando as coisas acontecerem para que a gente tome as providências. Tem uma liderança muito forte. Agora mesmo o prefeito Augusto está na tentativa e tratativa de criar um novo aeroporto, né, a nível regional, para que possa atender também as demandas comerciais, mas ter suporte também às necessidades, caso não haja possibilidade de pouso, decolagem no aeroporto de Ilhéus, ter também uma nova tentativa também no aeroporto de Itabuna. Então, a gente percebe que os líderes políticos estão buscando também alternativas, mas a gente precisa trazer para dentro um debate coletivo. A gente precisa trazer para dentro as universidades, as instâncias também municipalistas e principalmente o Estado e a União para nós discutirmos que modais nós queremos. Por exemplo, só para você ter ideia, a gente fala muito numa discussão com relação à questão portuária.
Ora, se for um porto somente para exportação de minério, certo? Como é que vai ficar? Esses navios vão chegar vazios aqui no porto? Não vão chegar vazios. Vão chegar com equipamentos, vão chegar com insumos. Então, a gente tem uma capacidade exatamente essa de criar corredores logísticos, certo? De recepção desse tipo de produto e fazer com que ele chegue e tenha condição de ser migrados para o Brasil afora. Até porque essa ferrovia ela vai estar conectada lá em Mara Rosa com a FICO, né? Com a ferrovia do centro. Aí você fala a parte graneireira, né? Não, e insumos mesmo, fertilizantes, por exemplo. Que é a parte de retorno. A parte de retorno. Você tem uma carga que vem, o trem está vindo carregado para o porto e tem que voltar carregado para lá para ganhar eficiência. E essa região se tornar exatamente esse corredor que vai levar para o Centro-Oeste, que é o celeiro do Brasil, você vai levar para o Centro-Oeste esses insumos através daqui do Porto de Ilhéus, porque quem está montando essa ideia dessa logística aqui para o Brasil não está pensando só em uma coisa, né? Não está falando só de minério, né? Porque a gente não pode trabalhar somente com produto. A gente, para viabilizar qualquer projeto, você tem que estar multi. Ele tem que estar aí exatamente com outras linhas. E a linha, por exemplo, a questão de você fazer, entrar com os insumos, né, principalmente a questão de fertilizante, você dá uma economicidade muito grande ao setor, que é um dos problemas que tem com relação à questão de logística. O produto fica mais caro. Você termina saindo lá no porto de Santos, né, ou no Paranaguá, e vai vir para a região oeste da Bahia. E vai vir de transporte terrestre. Tem um custo elevado com relação a isso. Você pode ter um ganho também nessa escala de economicidade do setor. E além de toda essa infraestrutura física, você tem também a questão da infraestrutura científica, porque você tem uma região que tem não pode negar que aqui a gente é privilegiado. Você tem uma universidade estadual, você tem uma universidade federal, você tem 2 institutos federais de pesquisa, de ensino, que é os IFBA e o IFBaiano, e tem um IFBaiano para ser construído aqui em Itabuna, e seria o terceiro. Então, e está próximo de outras regiões importantes, como Jequié, Vitória da Conquista também, que é bastante importante. Então, ter esses elementos, né, nessa composição também é importante, atrai bastante gente. Uma deficiência que Itabuna acumulava há muitas décadas, que é a questão da infraestrutura da água. Com essa mudança agora da Embasa para a Embasa, a gente espera também que isso seja definitivamente resolvido. Já vinha sendo mitigado com a parceria Embasa, mas a gente espera que isso seja definitivamente resolvido, porque, inevitavelmente, algumas empresas deixaram de vir para Itabuna ao longo de anos aí. Muitas empresas que já visitaram, vieram aqui, fizeram prospecção, desistiram porque a cidade não tinha água para atender, né? Você chama a atenção em 2 momentos aí que é importante. Primeiro, a matriz técnica e científica que a gente tem. Isso é muito importante. E a gente precisa usar mais essa matriz técnica, né? A gente precisa usar mais a nossa universidade, os nossos IFES, a gente precisa incorporar maior a participação desses agentes dentro de uma discussão de desenvolvimento regional. A gente precisa envolver mais, para que eles possam nos ajudar, nos auxiliar, principalmente na parte técnica. Isso é muito importante. O consórcio está provocando isso de forma diuturna, para que a gente possa ter exatamente, através do escritório de projetos, a inclusão participativa e ativa desses setores. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante que você coloca para o desenvolvimento econômico regional são os elementos fundamentais. Você precisa ter energia. Então, a gente está discutindo isso muito com a Coelba. A nossa subestação daqui não atende mais nossa necessidade. Não adianta você colocar empresas aqui se você não tem uma capacidade de subestação de energia que atenda essa demanda. Ela estava pronta para atender uma população que era metade dessa quando ela foi instalada, né? Haja vista o que aconteceu e está acontecendo com o Ilhéus. O Ilhéus tem um desenvolvimento imobiliário enorme, consecutivamente de consumo, e tem uma capacidade instalada de subestação de energia pequena. Eu fui fazer uma reunião com um amigo meu ali na zona sul de Ilhéus, ali naquele condomínio João de Góes, no mês passado. A gente não conseguiu, porque a energia faltou tipo 1 da tarde e deu 4 horas da tarde, não tinha voltado. E ele falou, rapaz, não é assim todo dia, mas todo dia ela oscila muito, queima equipamento, é uma zoada danada. A gente precisa ter essa segurança energética, seja na parte de energia, seja na parte também de água também. A gente tem a barragem de Itapé, que nos ajuda muito com relação a isso. Nós temos capacidade também de aprimorar a nossa captação de água, tanto no Rio de Contas, bem como também no Rio Almada. A gente tem uma capacidade hídrica, certo? Ainda invernada, precisando de investimento, para que a gente possa estar favorecendo novos investimentos, principalmente nesse setor que consome muita energia. Como é que o consórcio enxerga essa região daqui a 10 anos?
Olha, a gente tem uma preocupação, eu estava colocando isso para os diretores, a gente imagina o seguinte, nós temos 3 visões com relação ao futuro. E que nos preocupa também. Primeiro é que se nós continuarmos sem uma participação, sem um debate com o governo do Estado e o governo federal, a gente vai ter uma visão daquilo que talvez a gente não tenha interesse de participar, não tenha interesse de conviver, né? A gente precisa entender que nós temos aqui uma obrigação ambiental enorme de preservar nossas praias, nossas matas, nossos produtos, enfim, nossa cultura. Então, esse é um tipo de legado que nós temos que deixar para a geração futura. Talvez seja o nosso ativo menos e pior aproveitado, né? Exatamente, por isso que nós precisamos discutir com a universidade, criar esse escritório para que nós possamos aproveitar, porque não adianta nada você falar de verde que as pessoas estão no vermelho. Não adianta mais você falar de preservação de água se você não faz um pagamento de serviços ambientais na propriedade por aquela reserva de água que aquela propriedade está dando, com relação também à questão da crédito de carbono, se você não faz ali uma preservação também das suas matas e das suas origens vegetais. Esse é um ponto. Então, a gente se preocupa muito com relação a, se nós não sentarmos imediatamente com os governos para decidirmos e ser um protagonista, a gente vai ter um futuro que talvez a gente não tenha interesse. Se nós sentarmos, a gente pode fazer o desenho desse futuro. Aí sim, a gente pode ter um desenho do que nós queremos de fato. E o terceiro momento é o momento que a gente precisa entender o seguinte: esse é o momento quando você vai empregar uma tecnologia tão avançada como a questão dos modais, há uma celeridade temporal enorme. O tempo voa. É muito rápido. Na hora que isso aqui começar a avançar, Rogers, a gente, se não tomar cuidado, a gente é atropelado. Eu vivi isso em Angola. Eu morei 3 anos em Angola, vivi isso aí. Principalmente com os chineses. É muito rápido o processo. Então a gente precisa também estar preparado e acelerado para que a gente não possa ser surpreendido com uma região que talvez a gente não queira para nossos filhos e não queiramos para o nosso legado. Ou seja, vai atender quem não é daqui, quem é daqui vai se sentir órfão. Se a gente não preparar nosso pessoal para tal, pode acontecer. O que a gente precisa entender é que nós temos pessoas e temos instituições prontas para que nós possamos evitar esse tipo de problema. Amadurecer também a cabeça dos políticos, né? As pessoas precisam, quem está à frente da política da região, políticos de prefeitos municipais, deputados estaduais, deputados federais, precisam estar em sintonia com suas comunidades para que essa discussão ela aconteça realmente em todas as esferas, né? E é importante muito o papel da imprensa, né? Imprensa também, sim. É importante muito o papel da imprensa. Eu tenho conversado com alguns amigos do setor, colega seu, e dizendo a ele o seguinte: olha, hoje vocês têm uma influência muito bacana com relação a isso. Você precisa usar a influência porque a gente precisa também começar a discutir as coisas positivas da nossa região. A gente fica muito preso, principalmente discutindo as coisas negativas. Então a gente precisa discutir as coisas positivas. E dentro dessa área de discutir as coisas positivas, nós estamos preparados também para discutir isso. Não estamos deixando de lado para resolvermos problemas caso ocorra e caso tenham. Nós estamos falando que a gente precisa também trabalhar também essa área positiva e uma agenda positiva que nós mais precisamos nesse momento. A proatividade, não dá para ficar correndo atrás. Você tem que correr atrás daquilo que você não deu conta, mas é importante a gente estar preparando o futuro que a gente quer, né? Exatamente, a gente acredita que a gente está nessa linha e nós acreditamos muito nos políticos atuais. Nós temos hoje uma geração muito boa de prefeitos e prefeitas e a gente acredita que nós temos aí um tecido de representatividade da população bastante interessante e nós nos colocamos aí como agente de debate, né, como instrumento de debate com relação a essa propositura de melhoria para a nossa região. Está faltando ainda também mais participação das comunidades? As comunidades, elas são provocadas sempre, né? A participação da comunidade é sempre bem-vinda, né? A gente que não tem, talvez não, a gente não tem a capacidade, principalmente financeira, para atendê-las, principalmente naquilo que é mais primordiais, mais urgentes. Por exemplo, as comunidades rurais, com seus acessos vicinais, suas estradas, a gente tem uma certa dificuldade ainda financeira, de atendimento, né? Então, as comunidades urbanas, com relação ao seu saneamento básico, pavimentação, a questão de distribuição de água, a gente tem uma certa dificuldade também em alguns municípios, a parte de saneamento básico, que já discutimos aqui, de resíduos sólidos. Mas o que a gente precisa entender é que a gente está buscando as soluções. E a gente está buscando a solução de forma coletiva, de forma consciencial. Porque
A gente não discutiu aqui, mas eu queria somente transmitir para você e para os nossos ouvintes uma preocupação. Nós temos um tecido, quando nós falamos assim, dos entes federados, que é União, Estado e município, nós temos um tecido muito perverso ao município. O município é o agente estatal que mais se preocupa ou que está na ponta fazendo os investimentos. É ele que está na ponta fazendo os investimentos. O ente federado é ele que está lá na ponta. E ele que detém menor capacidade de recurso. Ele fica dependendo das emendas parlamentares, do apoio do governo do Estado, do apoio do governo federal, sempre dependendo. Esse atual pacto federativo lá da Constituição de 88 precisa ser revisto, né? Urgente, por quê? Agora nós tratamos da reforma tributária, e aí é um programa que pode ser discutido à parte. Nós tratamos do programa da reforma tributária, mas não tratamos do Pago Federativo. O Pago Federativo, trazido pela Constituição de 88, só trouxe obrigações que foram ampliadas ao longo do tempo. Ora, se eu tenho a obrigação de fazer, eu tenho que ter cofinanciamento da obrigação de fazer. Mas eu tenho que ter um financiamento da obrigação de fazer na sua totalidade de custo, não na sua parcialidade de valores. Nós temos hoje um problema muito grande com a tabela SUS, que tem criado uma série de embaraços na saúde, principalmente na saúde pública, por conta da defasagem, e quem paga essa diferença de conta é o município que está lá na ponta fazendo a execução da atividade. Educação. Tem muita creche aí que foi construída com um dinheiro federal, mas que não está funcionando direito porque o custo de manutenção... O valor de custeio é do município. É muito município. Olha, antigamente, você lembra disso, há uns 10 anos atrás, os prefeitos iam para Brasília, quando saía de lá um PSF, chegava na cidade e fazia uma festa. Né? Não consegui um PSF. Mas hoje os PSFs, todos deficitários, quem paga a diferença grande é o município. Então ele começa a ampliar o custo e ele não tem essa capacidade financeira. Então hoje a gente segura um pouco as necessidades para que nós possamos ter, no mínimo, administração viável em cada município nosso. Luciano Veiga, secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul. Isso aqui foi uma aula. Grato aí por você explicar para as pessoas, explicar para a gente como funciona essa política de consórcios, né? Como é que o consórcio ele atende às demandas dos municípios, das pessoas, e como algumas políticas trazidas pelos consórcios estão modificando a vida de muitos municípios aí. Grato mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse papo e que em outro momento você venha trazer coisa nova pra gente. É uma oportunidade ímpar, muito obrigado por tudo e desejo a você, Roger, muito sucesso pela sua capacidade, pela sua inteligência e principalmente, Roger, pela sua acessibilidade de nos ajudar a transformar a nossa região em uma região melhor. Muito obrigado a você. Valeu. Eu espero que essa conversa tenha também ajudado você a entender melhor como é que é essa política que se faz aí de um jeito mais econômico, de um jeito ambientalmente equilibrado, pode trazer resultados positivos para a nossa região, né? E espero que você, na semana que vem, esteja junto com a gente, tratando de mais um assunto aqui no nosso podcast do Roger, tá certo? Um grande abraço, até lá!